Jai Gurudev a todos. Então, bem-vindos de volta. Então, vamos diretamente para as perguntas. Pergunta: querido Guruji, aprendemos que o serviço aos devotos é superior ao serviço a Srimad Narayana. Isto significa que as orações, que podemos faltar às orações para bem de ajudar devotos, ou deveriam as orações e o sadhana pessoal não serem faltados sob nenhuma circunstância, não se faltar sob nenhuma circunstância? Bem, vinhem. Temos que ver qual é o estado do serviço. A mente, muitas vezes as pessoas encontram desculpas para não irem às orações, para não fazerem o seu sadhana e dizerem sim, eu estive a fazer serviço, estive a fazer o meu seva. E, e por esse motivo não vão ao templo, não vão quando está a cantar bhajans e satsang e tudo isto, com uma desculpa de que estão a fazer serviço. Se essa for a atitude, então o serviço não é de todo, como dizer, validado, porque é apenas uma desculpa para fugir. E isso muitas vezes vem isso muitas vezes nas mentes de muitas pessoas. Elas apenas usam a etiqueta do serviço para não participarem nas sangas. Mas se sinceramente uma pessoa tem verdadeira devoção naquilo que está a servir, naquilo que está a fazer, e lembrando o próprio Bhagavan enquanto estão a servir, como Krishna disse no Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 20, verso 31, ele disse: o yogi, aqueles devotos que estão totalmente absorvidos no serviço amoroso para comigo, embora aquele cuja mente está em constante, totalmente absorvida na lembrança constante do próprio Senhor, no que quer que seja que estejam a fazer, para eles o caminho do conhecimento ou o caminho do desapego nem sequer é necessário, pois através disso alcançam-no mesmo através disso. Então vem nesse verso no Bhagavat, no próprio Bhagavat, que Bhagavan, como ele está a dizer que aqueles cuja mente está totalmente absorvida nesse serviço amoroso para com ele, não tem a ver com fugir do serviço, do próprio serviço, porque ele disse também aqueles que fogem do próprio serviço, do próprio dever, do próprio Dharma, eles vão ancorar a preguiça e assim sucessivamente. Então aqui vemos o estado de um verdadeiro devoto onde quer que esteja, ou quer que seja que façam. Continuamente se lembram de que estão a fazê-lo para o Senhor. E é aqui que o trabalho, que o vosso próprio seva, se torna a vossa veneração. Então, quando vemos que Bhagavan disse para eles o caminho do conhecimento, não é necessário, o caminho do desapego de qualquer coisa não é necessário, porque o estado da sua mente, da sua própria mente, nunca irá permitir que eles se apeguem a algo que os faça infelizes. Então, esse estado da mente em questão está totalmente absorvido no próprio Senhor. Então, o que quer que seja que façam, eles estão a fazê-lo em constante lembrança de que é serviço aos pés do Senhor. Então, nesse contexto, sim, se alcançaram esse estado, onde a mente está totalmente absorvida na lembrança de Deus, então Deus estará com eles. Quantas vezes é que vimos exemplos, mesmo ontem estava a contar-vos a história, onde um santo estava tão absorvido em servir os santos e os sadhus, que mesmo o próprio Bhagavan veio para lhe prestar serviço a ele. Mas porquê? Porquê é que vem a isso? Porque a sua mente está totalmente absorvida no próprio Senhor. Não há, ele não vem.
a diferença para ele, quando ele vê que os sados e os santos estão a vir, ele, a sua alegria e júbilo está em servi-los tal como servia o próprio Senhor. Então, tendo essa mente focada nele, então podem também não ir às orações, mas enquanto souberem claramente que a vossa mente está totalmente absorvida nesse serviço, verdadeiramente e sinceramente, não há um sentimento de culpa no vosso interior que eu estou a faltar porque quero fazer uma outra coisa. Veem isso muito no mundo. As pessoas vão encontrar muitas desculpas para não fazerem o seu seva, para, vão encontrar muitas desculpas para não irem às próprias orações. Porque para elas consideram as orações aborrecidas, sabem? Elas pensam, porque é que eu haveria de ir lá? Deixa-me encontrar algo e fazer de conta que me mantenha ocupado e depois mais tarde posso ter uma desculpa e dizer muito bem, eu não fui às orações porque eu estava ocupado a fazer outras coisas. Mas a quem é que estão a mentir? Vocês estão a mentir para vocês mesmos. Então, profundamente no vosso interior, a vossa culpa vai crescer. Durante quanto tempo é que vão fazer isso? Então, como dissemos, aqueles cujas mentes estão totalmente absorvidos e sinceramente, porque quando alguém é sincero nisso, então vão encontrar Deus no que quer que seja que façam, vão desfrutar daquilo que estão a fazer, porque naquilo que estão a fazer vai estar esse próprio amor. No momento em que esse amor desperta no que estão a fazer, então vão ver que isso que fazem é a vossa própria veneração. Seja no templo, seja no vosso escritório, seja em casa, têm de amar o que fazem, mas ao mesmo tempo, e não vou dizer-vos, sabem, muitas vezes as pessoas vão dizer, ele disse para amar o que fazemos, então vamos sentar-nos continuamente em frente ao computador e amar ver os filmes e todas estas coisas. Não, isso não vai ajudar-vos, porque a vossa mente está a ser divergida e está a ficar poluída. Porque quando veem o serviço de uma pessoa santa, mesmo que a pessoa esteja a fazer a pior das coisas, essa transformação no seu interior acontece. Então, para ele não distingue se isto é algo mau que estou a fazer ou algo nojento que estou a fazer, mas vê que esse trabalho que Deus me deu, porque todo o tipo de trabalho é importante, porque cada trabalho está de acordo com o que vai ajudar-vos a transcender as limitações normais que as pessoas pensam, porque veem, às vezes as pessoas sentem vergonha do seu trabalho, daquilo que fazem. Vejam, Mirabai estava a sentir-se triste pela, pela forma como o seu guru estava. O seu guru era um sapateiro, uma pessoa que fazia sapatos. Então ela tinha um pouco vergonha disso, mas o guru nunca teve vergonha disso. E ele estava feliz. E ele estava a desfrutá-lo. Porque o que quer que seja que ele estivesse a fazer, ele lembrava-se que estava a fazê-lo como um serviço para o próprio Bhagavan. Sabem, quando olhamos para a vida de todos estes santos, bem, não todos, mas alguns deles, alguns um dos santos que era um oleiro, Gurakumba, de Maharashtra, que fazia potes como o seu trabalho e, e nisso ele inclusive esmagou o seu filho a fazer os potes, não tendo consciência de que o seu filho tinha vindo aí, tinha vindo lá, então ele esmagou o filho. Então, ao sentir-se culpado pelo que tinha feito, o que é que ele fez? Ele partiu o seu braço para não podia fazer nenhum dos potes. Então, o que é que aconteceu? Vitala e Rukmina vieram disfarçados para o servir. Quão misericordioso é este senhor!
veem porque a sua sobrevivência estava naquilo que ele estava a fazer, que ele fazia, e ele fazia-o em completa lembrança de Vitala. Então, o próprio Bhagavan não conseguia ver como o seu devoto estava a ficar desanimado. Então eles vieram e começaram a trabalhar e a ajudá-lo como oleiros, como oleiros em si mesmos. Então eles fariam os potes e vendiam os potes para o Gurakumbha. E finalmente, quando vieram a Bandarpur, Bhagavan deu de volta, restituiu o seu filho de novo. E dessa forma vêm na vida de tantos santos que Bhagavan vem e serve-os. Então, isso acontece quando essa mente está totalmente absorvida nele. Não vai acontecer se alguém está a encontrar uma desculpa a dizer muito bem, eu não vou às orações, não vou ao templo porque tenho trabalho para fazer. Mas pegando nisto como uma desculpa para não fazer o que é o Dharma para se purificarem a si mesmos, que é venerarem o próprio Senhor. Então, a venerar o Senhor pode ser feito de várias formas. Pode ser venerar o Senhor no templo, podem venerar o Senhor no interior do vosso coração, podem venerar o Senhor por fazerem o vosso trabalho adequadamente e dedicarem tudo aos seus pés de lótus. Então, é por isso que é dito que o trabalho é veneração. Mas em que estado é que fazem esse trabalho? Esse estado, quando um devoto verdadeiramente e sinceramente, sabem, eles não vão às orações ou não fazem certos sadhanas ou não estudam ou assim, mas sinceramente têm esse anseio por Deus e lembram-se dele, então o Senhor vai agraciá-los e vai ter misericórdia deles e vai abençoá-los verdadeiramente em terem sucesso em tudo, espiritualmente e mesmo nas coisas mundanas também. Então não é sobre fugir disso. Essa mente tem que ser totalmente absorvida na lembrança dele. Pergunta: querido Guruji, no caminho espiritual falas muitas vezes sobre a importância da sinceridade. O que é exatamente a sinceridade no caminho Bhakti e qual é a melhor forma de a cultivar para nos levar aos pés de Narayana? Então, em primeiro lugar, sinceridade, quando olhamos em geral, na vida, vemos que as pessoas antes, sabem, a espiritualidade é tudo, mas antes de terem esse conhecimento do que é a espiritualidade, claro, então desfrutam de tudo, porque têm anseio por estas coisas, desejam estas coisas, pensam que essas coisas vão fazer-os felizes, então deixa-me tornar-me feliz ao conseguir isso. Mas são verdadeiramente felizes nisso? Não, não são. Porque essa felicidade, quer que seja que estejam à procura, é apenas uma felicidade de curto prazo. Então, quando falamos de sinceridade na espiritualidade, falamos de não de ser sinceros para com outras pessoas, mas serem sinceros em primeiro lugar para convosco mesmos. Porque se disserem, muito bem, então deixa-me ser sincero no meu caminho espiritual. Então, o que isto significa é, eu quero alcançar algo, eu quero ser disciplinado, porque sem disciplina, isto responde à segunda pergunta, à segunda parte da tua pergunta em si mesma, sem serem disciplinados, quer seja no vosso estudo, quer seja nas vossas práticas espirituais, se não forem disciplinados, nunca serão sinceros. Então, por se disciplinarem a vocês mesmos, a sinceridade também vai despertar. Mas, em primeiro lugar, têm que disciplinar a vossa mente, que é muito importante. Porque se a vossa mente ainda estiver a vaguear por aí, a sinceridade torna-se difícil, porque então vão encontrar, como disse anteriormente, vão encontrar muitas desculpas para não fazerem o vosso sadhana também. Então,
Por isso, quando falamos de sinceridade, falamos de vocês tomarem uma certa decisão e manterem essa decisão, não importa o que aconteça. Vocês mantêm essa decisão e são perseverantes nela. Não é dizer, muito bem, eu faço isto agora e logo vejo se funciona ou não. Se funcionar, então muito bem, então eu vou continuar, é bom. Mas se não funcionar, então espero um determinado resultado num determinado limite de tempo, e se não acontecer durante esse tempo, então vocês deixam cair tudo e não fazem. Então, de que sinceridade é que estão à procura nisso? Então não são sinceros. Então, dessa mesma forma, também muitas pessoas vão no caminho entram no caminho espiritual sem saberem. Por isso é que o conhecimento é importante, onde vos ajuda a compreender a profundidade das coisas. De outra forma, vão apenas a passar pela vida e dizerem, sim, eu estou um pouco na espiritualidade, gosto da espiritualidade, mas ainda assim não têm a profundidade disso. A profundidade disso é como uma ferramenta que o divino vos deu, mas terem uma ferramenta nas mãos não quer dizer que saibam como usá-la. Então, têm de saber, têm uma ferramenta, como usá-la e para que é que a estão a usar. Há esta história de um lenhador, um homem que corta árvores. Então, havia esta empresa que estava a recrutar novas pessoas. E entre os muitos candidatos que vieram para o exame, para fazer o exame, para que eles pudessem ver qual deles era o melhor, então, ao verem muitas pessoas, escolheram um senhor da aldeia próxima e viram que ele era bem constituído e forte e disseram, muito bem, vamos ficar com ele. Ele costumava ser um madeireiro também e ele encaixava no perfil. Então eles ficaram com ele para trabalhar e enquanto ele estava a trabalhar, no primeiro dia, deram-lhe uma serra elétrica, uma motosserra. E esse homem nunca tinha visto uma motosserra na sua vida. Para ele era uma coisa completamente nova. Então, eles foi trabalhar e no primeiro dia todos, sabem, quantas árvores eles cortassem, tinham que reportar ou informar como dizer, ao chefe da equipa, o líder da equipa. Então, ele tinha que informar o líder da equipa. Então, no primeiro dia, todos cortaram 30 árvores e ele cortou apenas 4 árvores. E ele ficou um bocado chocado e ele estava a pensar, porquê? É estranho. E normalmente esse homem cortaria 10 árvores com um machado. Com o machado ele era muito bom, ele cortaria 10 árvores. Então, no segundo dia, todos cortaram 30 árvores e ele conseguiu cortar mais uma árvore, o que significa 5 árvores. Então, dessa forma, isto continuou durante 2 semanas. Então, depois de 2 semanas, sabem, o jovem homem estava tão desapontado consigo mesmo, porque todos estavam a cortar 30 árvores, ele cortava apenas 5 árvores de cada dia. Ele estava tão desanimado que ele disse, muito bem, eu vou sair deste emprego, vou despedir-me, porque com o meu machado normal cortaria 10 árvores e com aquela motosserra corto apenas 5 árvores, não é possível. Então o líder da equipa, ele foi ter com o líder da equipa e disse, eu quero despedir-me. E o líder da equipa disse, espera, deixa-me ver como é que estás a cortar a árvore, por favor mostra-me. Então no momento que combinaram, ele foi com o líder da equipa e o líder da equipa disse, mostra-me como estás a cortar a árvore. Então ele pegou na motosserra e estava na motosserra e ele estava a serrar a árvore para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, sabem? E isso chocou o líder da equipa.
quando ficou chocado com isso, ele foi ter com ele e ligou a motosserra. E a motosserra começou a cortar de uma forma muito fácil, muito simples. Então veem, é assim que é tão fácil quando têm o correto conhecimento das coisas. De outra forma, podem ter todas as ferramentas possíveis, mas se não souberem como usá-las, então vai ser completamente inútil. Então, pergunta. Pergunta. Jai Gurudev Guruji, quando eu me preocupo com as pessoas perto de mim, eu tendo a dizer-lhes o que fazer porque receio que façam erros se eu não fizer. E muitas vezes os erros têm consequências pesadas. Devo aceitar as suas situações ou devo continuar a envolver-me? Bem, esta é uma pergunta muito genérica, é bastante difícil, porque todas as pessoas são diferentes. Eu não posso dizer que eles estão errados, ou que tu estás certo, ou que eles estão certos e que tu estás errado. Então depende sempre da forma como vês as coisas. O que é bom para ti pode não ser bom para eles, e o que não é bom para eles pode ser bom para ti. Então é irrelevante nesse conceito dizer muito bem, devias dizer-lhes o que está errado. Vês o que está errado para ti, pode ser bom para eles, da sua perspectiva. Então vê, a forma como abordam uma determinada situação é também importante. Muitas vezes têm que ser diplomatas em abordar uma determinada situação. Em primeiro lugar, na tua pergunta dizes que vês que eles estão a fazer algo errado. E se percepcionas que isto está errado, digamos, um amigo pode dizer a um amigo quando o amigo está a fazer algo de errado. O amigo vai ouvir, porque é para isso que está lá o amigo. O amigo não vai fazer algo e dizer, muito bem, arruína-te a ti mesmo e coloca-te a ti mesmo em perigo. Então, nesse contexto, sim, podes dizer, se houver esta confiança que essa pessoa tem por ti e que a pessoa te escuta, então podes dizer à pessoa, olha, isto está errado, mas também tens sempre que dar o porquê de estar errado. Porque vem, é muito fácil dizer, tu estás errado, o que estás a fazer é errado, mas deem a correta razão do porquê que está errado. É como quando estão a falar com uma criança, por exemplo. Muitas vezes as pessoas, quando dizem à criança, não devias fazer isso, mas não dão a razão de porque é que não deveria fazer isso. Mas quando dão a razão do porquê, de porque é que está errado o que estás a fazer, essa pessoa vai compreender. Então a pessoa também vai começar a pensar que isso pode também ser que eu esteja errado. Então, nesse contexto, sim, tu podes dizer à pessoa que sim, estás errado. E essa pessoa está pronta a ouvir-te se essa pessoa te é querida. Mas se essa pessoa não te é querida, e se tu dizes à pessoa que está errado, a pessoa não vai escutar-te. Então, tudo depende de que tipo de relação é que tens para com essa pessoa. Então, ontem, por exemplo, o Diego Paulo estava a dizer a última pergunta sobre a quem é que nós nos devemos entregar. Devemos entregar-nos a Narayana, devemos entregar-nos a Lakshmi ou devemos entregar-nos ao Guru. Mas na minha mente eu não compreendi essa pergunta adequadamente. Foi por isso que eu disse ontem, na resposta, que eles são todos um. Mas na realidade, não, eles são todos separados, são todas entidades separadas. Em primeiro lugar, para se entregarem, é imperativo entregarem-se primeiro aos pés do Guru. Quando se entregam aos pés do Guru e se abrigam no Guru, pela graça do Guru, ele vai trazer-vos aos pés de lótus de Sriman Narayana. E quando falamos de Sriman Narayana, automaticamente Shri está lá com Narayana.
Então, entreguem-se primeiro, o primeiro que têm que fazer é entregarem-se aos pés de lótus do Guru, em primeiro lugar, que vai levar-vos aos pés de lótus de Lakshmi Narayana. Então, veem esse mal-entendido de como uma pessoa está a dizer e como o outro está a compreender, pode acontecer também quando tentam dizer a alguém algo e essa pessoa não vos compreende. Isso acontece muitas vezes, é por isso que muitas vezes há mal-entendidos. Então a pessoa vai dizer-vos: quem és tu para me dizeres que eu estou errado? Eles não vão ver que o que quer que seja que estejas a fazer é para o seu benefício. E tal como disse, até também pode ser que tu estejas errado, porque nos seus olhos, aquilo que quer que seja que eles estão a fazer, eles têm uma certa compreensão do que estão a fazer, do que o que estão a fazer está correto. Então também tens de compreender do seu ponto de vista, de onde eles vêm e qual é a razão para que para eles fazerem as coisas que estão a fazer. Então a compreensão de ambos os lados, então claro, podem discutir com a pessoa. Não é apenas dizer à pessoa, estás errado, mas fala com a pessoa, explica à pessoa. Então a correta compreensão virá. Pergunta: se nós, como teus devotos, experimentamos algumas relações próximas com amigos ou membros de família, podemos assumir que tu também és o seu guru, mesmo que eles ainda não tenham consciência disso ainda? Veem, o guru não é apenas, não é porque vocês se associarem com eles, isso não significa que eles sejam também devotos ou discípulos. Não é assim que funciona. Vocês são como uma luz na escuridão. Então, se eles estiverem no caminho espiritual, vocês também podem agir como uma luz para trazer outros para o caminho espiritual. Então, isso não significa que eles já também estejam prontos para isso. Então, em primeiro lugar, o que têm que fazer é, vocês têm que ser um exemplo, vamos colocá-lo dessa forma, entre eles. Quando vocês são um exemplo entre eles, isso começa a mudar algumas coisas no seu interior. Então, quando essa mudança acontece, eles veem, vê, tens um brilho diferente no teu interior, estás diferente, estás mais radiante, estás mais jubiloso e feliz. Isso começa a reagir e eles começam a olhar para a sua própria vida. Então, eles podem ficar interessados no vosso próprio caminho. Começam a pensar, sabem? Mas aquilo que mostram às pessoas é muito importante. Se vocês mostrarem, digamos, com muita frequência no caminho espiritual, as pessoas são muito desenraizadas. Ontem estava a falar com o Anshul, estava a falar sobre como na própria aldeia, há uma tal concepção errada de nós aqui em cima e de como as pessoas na aldeia nos veem também, porque elas não sabem nada, não conhecem nada. E também, uma coisa é que algumas pessoas desenraizadas, quando lhes mostram lá embaixo, claro, depois toda a mentalidade das coisas muda. Então, se querem realmente ser diferentes para com as pessoas, têm que saber também o que estão a mostrar às pessoas. Então, se forem jubilosos e felizes e elas virem que sim, tu és verdadeiramente jubiloso e feliz com a tua vida espiritual, então sim, vocês vão tornar-se uma inspiração para eles, para elas. Enquanto que se vocês não forem felizes, forem miseráveis e estiverem desenraizados, que algumas pessoas que estavam a viver na aldeia, um devoto que estava a viver na aldeia, agora as pessoas viam e diziam, estas pessoas são loucas. Claro, quando eles veem um que é louco, vão generalizar tudo, que todos são loucos. Então, se vocês mostrarem esse tipo, isso vai assustar as pessoas à vossa volta. Então depois não vão ser uma inspiração para outros, para que os outros mudem. Então
se forem uma inspiração para os outros mudarem, então, claro, podem, pouco a pouco, dar-lhes aquilo que têm no vosso interior, porque é isso que vocês representam. Se vocês são um devoto, vocês irradiam essa luz, irradiam essa, essa bênção também através de vós. Então, nessa altura, tornam-se numa inspiração. Então as pessoas vão começar a olhar. Ah, sabem, aquela pessoa é diferente. Deixa-me associar um pouco mais, deixa-me conhecer um pouco mais sobre o que é. Então, é por isso que é muito importante estar enraizado, fazerem as vossas práticas espirituais e estarem enraizados, serem uma inspiração para outros. Então as pessoas virão. Então quer se tornarem devotos ou quanto mais uma pessoa se envolver nessa espiritualidade, mais começa a compreender e mais se torna claro para elas. Sabem, é curioso, enquanto estamos a dizer isto, há uma devota que costumava vir e, claro, a sua mãe estava sempre contra e dizer o que é que estás a fazer com a tua vida, és jovem, estás a arruinar-te a ti mesma. Desculpem. E ela ficava sempre desencorajada pela sua própria mãe. E depois ela mudou-se para o ashram e ficou aqui durante algum tempo. E a mãe vinha visitá-la, mas não se envolvia com ninguém. Mas aos poucos começou a ver-se que a sua filha estava feliz e que havia uma certa mudança na vida da sua filha. Então ela começou a interessar-se, começou a escutar os satsangs e assim sucessivamente. Então isso trouxe uma mudança, diferença no seu interior. Então ela disse, muito bem, então deixa-me tentar e ver. Então começou a vir aos darshans e começou a vir aos satsangs, às orações. E claro, então ela, depois de algum tempo, ela tomou a iniciação, assumiu a iniciação como devota e agora vive na própria aldeia. Então desta forma veem, quando alguém não tem a experiência ou tem uma experiência errada do devoto, claro, então vão assustar-se e vão recuar-se. Mas quando alguém mostra que sinceramente é feliz e que não vou mudar-te, não vou forçar-te a mudar, não estou a impor as minhas ideias em ti, mas permitam-lhes que eles venham ter convosco, venham a vós. Isso trará a mudança nas pessoas à vossa volta, na vossa família e assim sucessivamente. Então, nisso sim, esse é o papel de um devoto, disseminar aquilo que receberam, essa graça que Deus lhes deu. Eles deviam também permitir que tinja os outros também com esse amor. Então, Jai Gurudev.